Sul, iniciamos os trabalhos da 21ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Ricardo Malinowski para que faça a leitura do artigo 12 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Senhores vereadores, cópia da ata da 20ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, dessa forma, coloco em discussão única a ata da 20ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 20ª reunião ordinária, solicitando os vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 20ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 36, 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei número 44 e 45 com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 44/13 do Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei número 45/13 do Executivo autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 41, 2013, do CEFIM, ao excelentíssimo senhor César Augusto Acosta de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos o balancete mensal referente ao mês de abril de 2013 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, administração direta. Atenciosamente, Paulo Iseuci Tempas. Projeto de lei número 14/13 do Legislativo Municipal, autor César Augusto Acosta de Godoy, dispõe sobre as penalidades administrativas a serem aplicadas diante da prática de maus tratos aos animais com a imposição de programas educativos visando a transformação social do agressor. Moção número 18/13, César Augusto Acosta de Godoy, ao excelentíssimo governador João Raimundo Colombo, apelando para que não aumente o número de alunos nas salas de aulas, como vem sendo cogitado, e também não diminua a quantidade de professores do município. Moção número 19/13, Fernando Malon, ao excelentíssimo prefeito municipal de São Bento do Sul, Fernando Turic, apelando por estudos técnicos para sanar a carência no oferecimento do ensino fundamental dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, no bairro Centenário. Requerimento de informação número 23/13, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, com cópia à Fundação Cultural, requerendo informações sobre os cargos comissionados na Fundação Cultural. Indicação número 253/13, Geraldo Weiermann, solicitando o asfaltamento da rua Severino Eichendorff, no bairro Dona Francisca. Indicação número 254/13, Claudio Mar Votroba, solicitando a manutenção do calçamento na rua Vigando Diner, do bairro 25 de Julho. Indicação número 255/13, Claudio Mar Votroba, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a implantação de tubulação na rua Maria Líbel, em frente ao número 180, bairro Rio Vermelho, Estação. Indicação número 256/13, Claudio Mar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica de implantação de uma área de carga e de descarga na rua Capitão Ernesto Nunes, em frente à loja Berlanda. Indicação número 257/13, Claudio Mar Votroba, solicitando a aplicação de calçamento na rua José Robel, no bairro Colonial. Indicação número 258/13, Márcio Drevik, sugerindo patrulhamento e ensaiamento da rua Francisco Hornick Filho, no bairro Serra Alta. Indicação número 259/13, Márcio Drevik, solicitando a reforma do abrigo de passageiros localizado na rua Hans-Dieter Schmidt, em frente à creche Pingo de Gente. Indicação número 260/13, Márcio Drevik, solicitando a implantação de 22 tubos de 30 por 100, sendo 2 travessas na rua Valdomiro Resler, em frente ao número 127, e em outra, em frente ao número 163, no bairro Serra Alta.
A Câmara Municipal de São Bento do Sul, estamos enviando em anexo publicação da IPAGRE, Balanço Social 2011, conhecimento para a produção de alimentos. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição. Adilson Pedro, IPAGRE, São Bento do Sul. Ofício número 4, 2013, da Associação de Moradores da Vila Piltz, Capelinha. Viemos, por meio deste, solicitar a renovação do certificado de regularidade de entidade pública. Atenciosamente, Beatriz Antônia de Alcântara Santos, presidente. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, declaração de atividades realizadas. A Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca, com CNPJ 07-119-005/000164, localizada na Rua Dona Francisca, número 7.379, no bairro Dona Francisca. Por seu presidente, Edeltraud Rutzen Jung. Vem, por meio deste, declarar a entidade no ano de 2012, que a entidade no ano de 2012 expôs seus produtos em feiras, sendo assim as atividades por ela prestadas. São Bento do Sul, 25 de abril de 2013, Edeltraud Rutzen Jung. A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, com atenção ao presidente, senhor César Augusto Acorce de Godoy, referente solicitação. Pelo presente, vimos muito respeitosamente solicitar a esse órgão público a possibilidade de cessão temporária das bandeiras nacional, estadual e municipal entre os dias 5 e 7 de julho, próximo vindouro. Tal solicitação deve-se ao fato de estarmos realizando no Autódromo Municipal de nossa cidade a 5ª etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo em 2013. E, para tanto, esses pavilhões fazem-se necessários para compor a abertura oficial desse evento. Certos de sermos atendidos em nosso pleito, atenciosamente, Leomar José Fendre Júnior, presidente. Dentro da ordem do dia, ou melhor, antes da ordem do dia, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Tirso, que está enfermo, ligou dizendo que não pode se comparecer hoje. Dito isso, justifica a ausência dele. Passando, portanto, à ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 44 e 45 do Executivo e o número 14 do Legislativo. Encaminho ainda para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de abril da Prefeitura Municipal. Encaminho para as comissões de Finanças, Contas, Orçamento, Educação e Cultura, Desporto e Turismo, as prestações de contas da Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca e Associação de Moradores da Vila Piltz. Coloco em discussão a moção de número 18, de minha autoria. Pelo que transfiro a condução dos trabalhos ao vereador Edmar para que conduza os trabalhos. Obrigado, vereador. Assumindo os trabalhos dessa mesa, eu coloco em discussão única a moção número 018, de autoria do vereador César Godoy. Com a palavra, o vereador autor da mesma. Senhores vereadores, senhor presidente, a moção é aquela que já conversamos na semana passada, quando da presença dos estudantes aqui, para tentar demover o governador do Estado da intenção de aumentar, o número de alunos nas salas de aulas. Então, na verdade, é isso. Acredito que o apoio dos senhores será aqui chancelado, porque já se manifestaram nesse sentido, pelo que reitero o meu pedido. Continua em discussão a moção? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 018, de autoria do vereador César Godoy. Transfiro os trabalhos dessa mesa ao vereador César Godoy. Obrigado, senhor vereador. Coloco em discussão única a moção de número 19, de autoria do vereador Fernando Malon. Qual a palavra, senhor vereador? Prendeu aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, o Colégio Carlos Iber Sobrinho está gradativamente deixando de oferecer o ensino fundamental para os alunos, lá no bairro Centenário. Aquelas crianças
que já não tem mais o ensino fundamental, as primeiras séries do ensino fundamental no Carlos Ribeiro Sobrinho, precisam deslocar para outras escolas. Os mais próximos é a Lúcia Tchek, no bairro Brasília, e o Rodolfo Berti, na Vila São Paulo. Alguns pais nos procuraram, porque se for no Lúcia Tchek, seria mais fácil. Acontece que não tem espaço. A proximidade é muito boa, mas não tem mais espaço. Então, que veja, que eu estou pedindo ao prefeito que ele já coloque para análise em breve, possivelmente para o ano que vem, mas que já faça durante este ano estudos para, se for o caso, ampliação, mais uma ampliação do Lúcia Tchek. Conversei com o prefeito, aliás, eu mandei um e-mail para o prefeito sobre essa situação, porque alguns estão sendo deslocados já para o Rodolfo Berti, mas é longe, é perigoso, e muito embora a legislação estabeleça que o passe de ônibus só deva ser destinado para quando o local for a mais de 3 quilômetros, e ali não é, mas eu mandei um e-mail para o prefeito para que ele analisasse a situação, que seja nesse período aí, até se ter espaço num colégio mais perto, como é o caso do Lúcia Tchek, que pelo menos também se dê passe de ônibus. Aqui não está contemplado a questão do passe de ônibus. Eu estou pedindo ao prefeito que ele analise a possibilidade de aumentar ainda mais o Lúcia Tchek para abrigar essas crianças que vão deixar de estudar no Carlos Zipper. E que vão aumentar cada vez mais, porque cada ano que vai passar, vai ser mais turmas que vão ser deixadas de ser oferecidas no Carlos Zipper. Por isso eu peço o apoio de Vossa Excelência, para que isso já seja levado oficialmente ao conhecimento do prefeito, para que ele já veja os estudos para evitar mais problemas nos exercícios seguintes. Obrigado. Vereador Geraldo Weimann, com a palavra. E parabenizar o vereador pela iniciativa. Realmente, ali no bairro Centenário, com a escola no bairro Brasília, coloca em risco as crianças, porque tem que atravessar Augusto Wunderwald, que é a segunda via mais movimentada de São Bento. Então, hoje já existe esse problema. Imagina as crianças que moram lá na Alberto Torres, lá nas imediações lá do Campo da Ziprinho, que tem que andar 3 quilômetros para chegar ali no bairro Brasília, né? Tem que atravessar Augusto Wunderwald. E os colégios estaduais estão caminhando para que atendam só o ensino médio, estão desativando, né, o ensino fundamental. Então, acho que até ali merece uma solução de ter uma escola no próprio bairro Centenário para atender toda aquela população, porque a escola lá não vai suportar o crescimento. Já é uma grande escola lá e ela está bem no canto do bairro Brasília, dentro da Coab, lá bem no fundo. Então, tem que atravessar toda a Coab, tem que atravessar toda a antiga lá para chegar até nessa escola. Mas, mesmo assim, eu acho que a preocupação é importante e que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, estude uma solução para isso. Obrigado. Vereador Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, apoio o Fernando e também sugiro que fosse comprado mais uma área de terra atrás da escola, que hoje ainda existe, mas daqui a pouco, se há um loteamento ali, não vai existir mais espaço. Então, a ampliação é boa, mas precisaria, acho que primeiro, o terreno também, né? Seria isso. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção de número 19, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção de número 19. Coloco em discussão única o requerimento de informação de número 23, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando esse requerimento de informação em relação a uma questão que nós levantamos aqui em uma sessão que nós falamos em sinecura. Então, me chegaram dados em mãos que alguns funcionários não cumprem o expediente nesse setor específico, até porque nós tínhamos feito um requerimento mais abrangente, onde ele atingia toda a administração municipal. Eu achei que não havia necessidade, até porque daria um trabalho muito grande ao pessoal da prefeitura, então eu especifiquei exatamente em cima da onde veio as denúncias a esse vereador, e então nós gostaríamos de saber e gostaríamos da aprovação dos senhores vereadores a esse requerimento, até porque
é um jogo aberto e o que eles tiverem que informar, vão informar e nós vamos acatar aqui. Muito obrigado. Vereador Geraldo Weimar. Senhor vereador, no portal da transparência, o senhor acha que não está constando algum cargo que esteja recebendo remuneração? É isso que é a dúvida? Porque, na verdade, todo mês aparece no site da Prefeitura a relação dos cargos que a Prefeitura tem de comissionados. Já há bastante tempo isso vem ocorrendo. Então, me parece que deve ter uma dúvida, então, de que a pessoa esteja recebendo e não está sendo listado no portal da transparência, é isso? Se me permite, eu não estou dizendo de que a pessoa não cumpra o seu horário em 100%. Eu não estou dizendo que pode ser que ela não cumpra 100% do que esteja determinado. Agora, eles vão responder isso aí, eles sabem do que já. Mas só respondendo, vereador Geraldo, se qualquer um dos senhores, neste exato momento, ou dou prazo até amanhã, entrar no portal da transparência, os senhores vão ver que no portal da transparência não está completo. Hoje ainda entramos no portal da transparência. Ele não consegue. Tanto é que eu fiz uma solicitação aqui na casa para que a Prefeitura Municipal atualize o portal da transparência. E não consta alguns cargos lá. Olhar, diretores. Eu tenho alguns documentos aqui, ó. Depois eu vou fazer uso da palavra na tribuna. Os senhores vão ver aí umas coisas aí, talvez não dê tempo, porque o assunto é muito relevante e é muito comprido, muito extenso. Mas a Prefeitura continua não atualizando o portal da transparência. Hoje mesmo ainda falta muitos cargos de diretor, nós sabemos que existem os cargos, nós estivemos lá dentro tanto tempo, o senhor também esteve, o senhor sabe disso, mas não constam os cargos lá. Então, é isso que nós queremos, até porque tem que ser uma coisa aberta, tem que saber, existe tanta diretoria em tal setor, não existe, chefia, divisão, tal, aquela história, mas não consta, algumas coisas está faltando. Por causa disso, nós pedimos uma atualização do portal da transparência, logo vai terminar esse prazo, a Prefeitura vai ter que informar aqui, mas o senhor que faz parte da base de apoio, poderia também solicitar lá para que eles dessem uma agilizada. Não, minha dúvida é se existe algum caso específico de que não conste lá no portal da transparência. É lógico, sempre atualizado no mês seguinte, até o dia 10 do mês seguinte, a relação dos salários do mês anterior, como sempre vinha sendo procedido já na administração anterior. Mas se isso acontece, é grave, com certeza. Eu apoio, acho que não tem nenhum problema nenhum. Transparência é transparência. Eu só pergunto porque se existe uma ferramenta, e daí se ela não está sendo atualizada, realmente é grave. Vereador Pete. Só para contribuir nessa discussão aqui, vereador Geraldo, inclusive no requerimento do vereador Edmar Geraldo Salomão, ele coloca vários pontos. Esses pontos vão além do que o portal de transparência acaba trazendo, né? Por exemplo, quais os dias e horários semanais que o servidor acaba... Então, esse pedido de informação ele vai um pouco além do que o portal consegue nos trazer. Então, talvez sirva para contribuir no sentido da gente buscar toda a situação de uma forma mais tranquila. Só isso, presidente. Obrigado. Senhores vereadores, com relação a isso, a esses pedidos, de fato, o portal carece de algumas mudanças, até porque eu disse para o prefeito na semana passada, numa reunião, que eu tentei acessar as diárias do mês de abril, isso na semana passada, hoje é dia 19 e ainda não constam lá. Eu tentei ver como é que... Perdão, dia 16. Mesmo assim, dia 10 seria a data, é isso, vereador? Ainda não consta, eu preciso olhar, porque o que me preocupa é o seguinte, não estou querendo insinuar, mas fica demorando por quê? Tem que constar lá. Por que eu quero constar hoje? Até porque eu já falei isso para o prefeito, até foi divulgado, eu fiquei sabendo, a procuradora do município foi fuçar um processo meu lá em Florianópolis, em horário de trabalho. Só pode ser porque era uma terça-feira. Aí eu quero saber no portal de transparência, isso foi pago com dinheiro público, agora eu venho aqui e digo, fica fácil tirar, né? Se for o caso. Então eu quero saber o que a procuradora está fazendo, fuçando minhas coisas lá dentro, e também como é que funciona. E hoje como disse bem o Fernando Valon, dia 16, e tem que constar. E esses pedidos de informações são válidos, porque eu vejo os casos... Se ligar, por exemplo, na escola de música que origina esse pedido hoje e perguntar por um funcionário, que eu não vou nem dizer o nome, que a prefeitura diga, na quinta-feira ele não está. E eu não sei da segunda, mas na quinta eu sei. E eu fiz de propósito, pedi uma reunião na quinta.
Não pode, tem que ser qualquer dia da semana, menos na quinta. E o pior, que nem escondem o porquê. Tá? Eles dizem que na quinta ele não trabalha. Dito isso, e não havendo mais ninguém querendo se manifestar, coloco em discussão única, em votação o requerimento de informação número 23 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de informação de número 23. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas da Associação dos Triatletas e Corredores de Rua. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pelo trâmite normal e aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela aprovação. Coloco em discussão única a prestação de contas da Associação dos Triatletas e Corredores de Ruas de São Bento do Sul. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a prestação de contas da Associação dos Triatletas e Corredores de Ruas de São Bento do Sul, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a prestação de contas. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 38 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bento de Handebol Clube. Coloco em votação o projeto de lei número 38, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 38 do Executivo. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 39 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Voleibol. Coloco, em votação o projeto de lei número 39, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 39. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 43 do Executivo. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. O projeto de lei 16 foi tirado de pauta? Que da terra foi tirado de pauta, vereador. Obrigado pelo lembrete. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 43 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação de Xadrez de São Bento do Sul. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pela tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 43 do Executivo. Senhor vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente tem aprovado as contas das entidades esportivas, posteriormente temos aprovado o repasse de verbas para essas entidades, e eu hoje venho falar especificamente sobre o xadrez, até porque eu quero pedir a dispensa de interstício de um projeto para ser votado no dia de hoje, feita a segunda, em extraordinária, a segunda discussão e votação desse projeto. Por que eu estou pedindo isso? Porque eles necessitam fazer uma viagem dentro de alguns dias e só vão conseguir fazer essa viagem se essa lei for aprovada, porque parece que a Fundação de Esportes garantiu que, havendo a aprovação da lei e a publicação, que eles fariam o repasse. Falando sobre o xadrez, eu tenho muito orgulho de falar do xadrez, porque eu quero contar para Vossa Excelências como foi a questão do grande boom que existiu no xadrez, no desenvolvimento do xadrez em São Bento do Sul. O professor Eduardo Sperbi, quando eu era prefeito, veio conversar comigo, a ex-vereadora Adriana Rosanossi, que era secretária de Educação, e ele veio com uma ideia de fazer um projeto piloto de desenvolvimento de xadrez, para ir buscar alguns alunos que seriam
destaques para fazer uma equipe de xadrez. E eu, na época, disse que eu gostei da ideia, mas eu queria que o xadrez fosse levado a todas as escolas. Ele ficou assustado no começo, porque, vamos e convenhamos, seria um projeto grande, e aí seria da seguinte forma como foi, de fato, implementado. Era o 3º ano de cada escola, do ensino fundamental, teria as aulas de xadrez, em todas as unidades municipais, inclusive lá no Ano Bom, lá embaixo. E isso fez com que... E eu comprei essa ideia, comprar a ideia no sentido de gostar da ideia. Desculpe, senhor presidente. Porque isso, além de ser uma prática esportiva, apesar de não ser de esforço, mas esforço mental, isso aumenta o raciocínio dos alunos, faz com que eles tenham muito mais condições de terem um pensamento mais lógico, enfim. Isso deu um grande resultado. São Bento do Sul hoje é referência em xadrez em Santa Catarina. A Associação de Xadrez tem representado São Bento do Sul em diversos eventos, trazido excelentes resultados, e por isso que eu posso falar dessa entidade com muito orgulho de dizer que nós, na época, incentivamos. Isso foi seguido ao longo dos anos e tem esses resultados. Pode-se ver que, em 2012, eles participavam de 40 campeonatos, 7 em Santa Catarina, ali começou o município, participaram de outras 10, 7 no estado de Santa Catarina, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul e uma na Argentina. Então, esses nossos atletas estão indo até para o exterior. E por isso que eu peço o apoio de Vossa Excelência, não só para a aprovação, mas também para a aprovação da dispensa do interstício no dia de hoje. Obrigado. Coloco em votação o pedido de dispensa de interstício, pedindo aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido. Vereador Eide, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bem colocado pelo vereador Fernando Malão, até porque nós, bem jovens, ainda começamos a acompanhar os Jogos Abertos de Santa Catarina, e uma das primeiras modalidades que São Bento se fazia representar nos Jogos Abertos era justamente o xadrez. O xadrez sempre se fez presente, até porque ele já veio junto com a imigração da Europa, quando ela veio da Alemanha para São Bento, já eles trouxeram o xadrez junto. E esse xadrez acompanhou e, inclusive, dignificou o nome de São Bento do Sul durante todos os Jogos Abertos e até hoje continua participando dos Jogos Abertos. Aí nós vamos recordar lá em Concórdia, nos anos 60, final dos anos 60, quando Paulo Scherpa, Ercílio Malinowski, Heinz Neumann, uma série de pessoas aí que os senhores conheceram e que participavam do xadrez aí voluntariamente, assim, deixavam seus trabalhos para acompanhar os Jogos Abertos. Era uma coisa muito importante isso aí. Então é importante mesmo que todos os segmentos da sociedade de São Bento, inclusive o poder público, o executivo, o legislativo, continuem apoiando essa modalidade, porque é uma das modalidades que vem se mantendo ao longo da nossa existência. Então, eu acho importante, inclusive, conforme o vereador Fernando Malão colocou, que isso passou para as escolas, é muito importante isso aí, e que eu tenho certeza de que essa modalidade dificilmente ela sairá da prática aqui na nossa cidade, porque isso é uma tradição já do nosso antepassado. Me permite uma parte, Pois até não, para não... pois não. O termo que a gente usou na época foi socializar o xadrez, porque ao invés de ficar restrito a um pequeno grupo, uma associação, nós jogamos isso para todas as unidades escolares municipais, ou seja, todas as crianças que a partir daquele ano passavam pelo 3º ano tiveram xadrez. Alguns levaram adiante, outros não, mas tiveram as noções de xadrez e isso fez com que desenvolvessem muito. Essa foi a ideia, foi um projeto arrojado, foi um projeto que até o professor Eduardo Sper ficou assustado no começo, mas ele conseguiu dar conta e com estagiários e com os professores ele conseguiu dar conta de levar a todas as unidades esse xadrez. Isso deu um grande desenvolvimento no esporte,
chamado esporte, né, que sempre existiu, mas agora com um volume muito maior, e isso foi muito bom no desenvolvimento daquelas crianças que passaram pelo xadrez. E por isso que eu sou muito orgulhoso de ter dado essa alavancada nesse aumento da demanda do xadrez. Obrigado pelas palavras, vereador Edi. É importante frisar também que desde os primeiros Jogos Abertos realizados na cidade de Brusque, quando São Bento participou lá em 1960, quando os primeiros jogos foram realizados, São Bento já se fazia presente com o xadrez e até hoje continua fazendo. Então isso é muito importante que isso venha acontecendo, e eu acho que nós temos que apoiar, inclusive a dispensa de interstício que Vossa Excelência pediu aí. Eu acho importante isso aí, que seja aprovado para dar oportunidade a eles de continuar seguindo o caminho do esporte que leva a um futuro bem promissor às nossas crianças. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que esse projeto de lei será levado à próxima discussão logo após essa mesma sessão. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 7 vereadores, restando 90 minutos de sessão. Cada vereador inscrito terá até 12 minutos para se pronunciar. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. Sim. Sou eu inscrito, transmito os trabalhos ao vereador Edmar Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, são 3 assuntos que me trazem aqui hoje. O primeiro, por isso eu saí um pouquinho aqui de canto para poder conversar com alguns assessores da casa para me inteirar de um assunto, e interessa talvez ao vereador Edmar Salomão. Nessa semana, não sei precisar a data, os vereadores mirins, todos eles, foram visitar o prefeito municipal, visita de cortesia para conhecerem o executivo, esse trabalho todo que é muito bacana dos vereadores mirins. E cada um, os senhores sabem, e aqueles que nos assistem também, cada um dos vereadores e do suplente é apadrinhado por um de nós, né? E, inclusive, o meu vereador de mirim e o suplente dele foram na minha sala e falaram assim, César, o que a gente pode perguntar para o prefeito? Porque eles são crus, né? Não entendem. E aí eu falei, olha, pergunta o que ele pretende, como é ser prefeito, qual é a dificuldade, qual é a facilidade, o que é bom, o que é ruim. Aquela conversa, porque são crus. Aí ele me perguntou também assim, mas, presidente, me explica uma coisa que todo mundo fica falando, eu não entendo porque eu vejo no jornal, minha mãe falou também. O que é esse negócio de oposição e situação? Eu também expliquei da forma que eu achava mais conveniente para eles e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? A maioria deles ainda é muito crua, né? E essa pureza é muito bacana porque depois de um certo tempo se perde a pureza. Eu posso dizer, porque até disputei eleição de diretório estudantil universitário, e ali a disputa começa a ficar aguerrida, porque muitas vezes a ideologia política entra ali dentro. E dentro das escolas não. Por que eu estou falando isso? Porque um fato me chamou a atenção, que me contaram. A presidente das câmaras de vereadores mirins, a Dini, ela é muito bem articulada. Qualquer um que já assistiu a uma sessão pode perceber isso. Inclusive, ela emocionou a todos, e também o vereador Fernando Malon com um discurso que fez certa feita aqui, e, de fato, é muito bem articulado. O que me chamou a atenção foi que ela perguntou para o prefeito, de todas as perguntas feitas, que me chamou mais a atenção. Seu prefeito, afinal, o senhor sabe o que é sinecura? E o prefeito, né, como a gente ficou, eu pelo menos fiquei na última sessão, deu aquela balançada, porque é uma palavra que não se ouve todo dia. E aí, eu não sei qual foi o andamento, mas o que me surpreendeu mesmo foi o que ela disse em seguida. Ela disse assim, pois é, porque ficaram falando disso na Câmara de Vereadores, mas se esqueceram do tempo que eles estavam aqui. E o que me chamou a atenção foi o eles estavam aqui, porque se existe um eles, existe um nós. O que me mostra, o que me fez perceber que, talvez infelizmente, talvez força dos tempos ou da modernidade, a política está entrando dentro da Câmara de Vereadores mirins. E não estou dizendo isso censurando, porque aqui é um lugar político, mas é que chama atenção. Chama atenção que a presidente do Legislativo mirim, ela já muito bem articulada, ela sabia exatamente que tem um eles e um nós, e ela se referiu indiretamente como culto, mas como nós. Isso me chamou a atenção porque eu disse isso na Áustria, que o Legislativo mirim, tanto a Assembleia como vereadores, chama atenção, que é um projeto bacana. E não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mirim, a eleição é pior do que a nossa.
porque o pessoal quer mesmo entrar. Então, me chamou a atenção. Não estou fazendo crítica, que fique claro, só estou fazendo a minha constatação pessoal. Me permita só pegar um documento pelos alunos que chegaram, vereador. Me parece que os alunos da Escola Básica Frederico Frendes, que acabam de chegar, sejam muito bem-vindos nessa casa, tiveram um pequeno contratempo com o transporte, mas já de inopino eu quero dizer o seguinte: hoje essa Casa de Leis restaura uma coisa muito boa, que eu reputo muito boa, daquele compromisso de levar a Câmara até a comunidade, restaura o Escola, vai ao Legislativo. Por isso eu dou as boas-vindas aos alunos, que são acompanhados, me parece, do professor de História, Sociologia e Filosofia, professor Jair, é isso? Tá ali. Obrigado, professor, por trazer os seus alunos. Tomara, pena que chegaram um pouco tarde, mas ainda é tempo de pegar a palavra livre, que é onde os vereadores podem externar tudo aquilo que desejam de uma forma mais ampla. Então, feito esse registro, eu queria dizer que daqui por diante a intenção é que sempre mais alunos se façam aqui presentes. Continuando, eu queria dizer a respeito, fazer um convite. Os senhores vão receber, senhores vereadores, um convite da minha assessoria, da minha parte, a respeito de um projeto que eu tinha a intenção de ter lançado já 4 anos atrás, não consegui, e agora, como vereador eleito, eu quero fazer de tudo para conseguir, que é o projeto ônibus universitário. Essa ideia já existe em várias cidades de Santa Catarina, e São Bento é uma cidade bastante importante no projeto ônibus universitário, e esses alunos que estão aqui um dia, e talvez muito em breve, ainda utilizarão disso. Por quê? São Bento do Sul, embora tenha cursos universitários, não tem todos, não contempla todos, obviamente. O que acontece? Uma quantidade muito grande de estudantes precisa ir a Joinville, Jaraguá do Sul e Mafra, especialmente, todos os dias, vão e voltam. É uma coisa cansativa, porque a maioria deles trabalha o dia todo, pega o ônibus, a van, vai até essa cidade e volta meia-noite, 1h de manhã, 7 horas da manhã, está na peleia de novo. Qual é o objetivo desse projeto ônibus universitário? É criar a associação dos estudantes para que eles consigam representatividade, para conversar com o prefeito municipal, que tenho certeza vai gostar da ideia, para que subsidie o valor de passagem daqueles alunos carentes que precisam de transporte para quê? Para estudar. Porque tanto se fala de proporcionar condições de estudo, então vamos proporcionar. E é esse meu pedido. Já fico registrado o pedido ao prefeito para que consiga fazer isso. Eu tenho certeza que vontade existe, recursos a gente tem que correr atrás, mas eu convido já os vereadores para que no dia 25, próximo sábado, às 1h30 da tarde, estejam aqui na medida do possível. Os estudantes certamente lotarão esse plenário. E também presidentes das entidades de São Francisco do Sul virão para representar e explicar como fazer. Fica aqui o convite, faço votos que aqui compareçam. E meu último assunto é a respeito da falta de reajuste dos servidores públicos municipais. Não preciso fazer retrospecto, porque muito está sendo falado hoje na imprensa, mas como eu conversei com muitas pessoas e saiu no jornal, eu preciso fazer 2 ponderações específicas. Faço a primeira, a respeito da atuação do sindicato. Acho que a atuação do sindicato está sendo como deve ser, de conversa num primeiro momento. Não adianta, eu falei com a presidente hoje, que esteve nessa casa, nos prestando esclarecimentos, foi bastante bacana a conversa, foi bastante profícua a conversa, e o sindicato está fazendo exatamente o que tem que ser feito, na minha opinião, um passo depois do outro, para no momento certo fazer o que tem que ser feito. Agora não é momento de fazer nada de inopino, tem que esperar o momento certo. O que me chama a atenção, e me chama, quando se fala da postura do sindicato, de dizer, está tudo bem, fique assim mesmo, e eu li algumas palavras de pelego e tudo mais, que são fortes, mas o que me chama a atenção é o seguinte, é o assessor jurídico do sindicato. Por que eu digo isso? O assessor jurídico eu digo porque, primeiro, eu sou advogado. Segundo, que nós temos aqui na Câmara 7 advogados, vereadores, assessores e outras coisas mais. Eu confio e muito no meu assessor jurídico, o Dr. Vanderlei Gesser. O prefeito Magno Bauman confiava e muito em mim quando eu era procurador do município. E, com certeza, a presidente do sindicato confia e muito no seu assessor jurídico, Dr. Osni Sominski. O que me causa estranheza é colocar na mesa de negociação o advogado do sindicato que levantou a bandeira do prefeito na campanha, é presidente do PCdoB, que é da base do governo, e tem indicado o seu ocupando o cargo dentro do PROCON. Me causa estranheza porque
o cara é o clássico, né? O lobo cuidando das galinhas. Ele, de um lado, protege os interesses do sindicato e, no outro, tem interesse dentro da prefeitura. De que forma isso vai funcionar? Eu não consigo entender como alguém que segura a bandeira num dia dizendo prefeito, Fernando Turic para prefeito, ganha, e depois vai dizer prefeito, você não vai fazer isso. Nós sabemos que não funciona assim. E me causa estranheza. E mais do que estranheza, me causa preocupação, porque é o interesse de mais de 2.000 pessoas que está em jogo nas mãos também de um assessor jurídico desse. Me preocupa, me causa desgosto e vamos esperar porque terça-feira tem mais uma rodada. Eu já lhe concedo a parte, senhor vereador. Porque o tempo é curto, eu já lhe concedo. Mas me causa preocupação e eu espero que os desdobramentos, porque eu pude ver hoje, eu acho que o vereador Márcio Votroba, quem estava hoje na reunião, pode dizer o seguinte: o sindicato está, assim, com muito bom senso, a conversa da presidente é serena, ela sabe o caminho que tem que ser seguido. Mas me preocupa ter um assessor que joga dos dois lados. Me preocupa, sim. Nesse sentido, e saiu veiculado principalmente no jornal A Gazeta e me parece no Tribuna, a intenção que eu tenho juntamente com meus pares, pelo menos a intenção ainda, de reajustar os salários dos servidores da Câmara. Por que isso? Isso eu quero deixar claro porque me perguntaram hoje. Se isso acontecer, é dos servidores da Câmara e não dos vereadores. Vereador aqui, não nesse ano pelo menos, não vai ganhar 1 centavo a mais. Caso alguém tivesse uma dúvida, e para a alegria do Pacheco, ele não é mais vereador, porque se o Pacheco fosse vereador, eu sei que ele se reviraria aqui, porque aqui ele gosta no reajuste. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: reajuste é preciso? É preciso. A Constituição diz, é preciso reajuste. Todo mundo que trabalha quer e precisa do reajuste, porque as contas aumentam. O salário também precisa aumentar. E a lei orgânica do município diz, no artigo 32, inciso 4º, que é o prefeito que tem que fazer a lei para reajustar o salário dos servidores da Câmara e da Prefeitura. Então, é o seguinte, o prefeito faz, chega aqui na Câmara, todo mundo sai feliz, ou não, e aí acabou o problema. O que acontece quando o prefeito não dá o reajuste? Os servidores aqui da Câmara pagam o pato também, porque se não tem reajuste lá, a gente deixa aqui desassistido também, todos os servidores, não os vereadores, os servidores. E o Tribunal de Contas diz, porque aconteceu um caso rigorosamente idêntico em Joinville, em 2011. O Tribunal de Contas diz o seguinte: segundo o entendimento, a Câmara de Vereadores pode fazer uma lei sozinho, sobretudo diante da inércia do Poder Executivo. Ou seja, eu tenho que respeitar o regimento interno. E farei isso, a lei orgânica. E farei isso sempre, evidentemente. Primeiro, porque sou conhecedor da lei, e segundo, porque sou vereador. Mas, em não sendo cumprido, eu tenho que cuidar daqueles que estão sob nossos cuidados. Por que eu digo isso? O prefeito tem o dever para com todos. E eu tenho o dever, como presidente dessa casa, com aqueles que aqui trabalham comigo. Então, o que eu faço? Se o prefeito não reajustar os salários dos servidores públicos, eu, com aqueles que forem junto, vou reajustar no patamar inflacionário de 8,46 o vencimento dos servidores dessa Casa de Leis. Porque é uma questão de gestão. O prefeito administra a prefeitura como ele quer. Eu, dentro do que manda a lei, administro essa Câmara de Vereadores como melhor me aprover e como manda a lei. E a lei está me mandando reajustar os salários. A Constituição faz isso. Seu tempo, vereador. Dito tudo isso, me desculpe pela falta da parte, vereador, numa próxima. Eu vou falar depois. Isso, desculpe, só porque realmente... Vereador Claudiomar Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, o pessoal que assiste pela internet, também quero agradecer a presença aí dos alunos do Frederico Fendrich, maioria do bairro Serra Alta. E eu vim aqui me manifestar a respeito do reajuste também dos servidores públicos. Para quem não tem conhecimento, o prefeito teve numa reunião aí esta semana e negou o reajuste dos servidores públicos. São mais de 2.600 servidores e o prefeito negou esse reajuste.
E muitas pessoas têm me abordado na rua, onde a gente circula, e têm perguntado por que os vereadores não aprovaram o reajuste. Mas como nós vamos aprovar se não chegou nenhum projeto por parte da Prefeitura, do Executivo, aqui na Câmara? Para acontecer o reajuste, precisa chegar esse projeto até aqui para nós aprovar. Com certeza, a maioria dos vereadores aqui é favorável ao reajuste. Só que como o projeto não chegou, não tem como aprovar. Nós ir lá buscar no prefeito. É o prefeito que tem que mandar para nós. E o prefeito também alegou de não fazer esse reajuste daquela dívida que teve do Empresbis, alegando que teve lá uma dívida mais de 1 milhão e que não poderia dar o reajuste por causa disso. Isso não justifica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, eu não sei qual que é a ideia dele, né, mas se ele atingiu 51,3, que é o limite prudencial da folha de pagamento da Prefeitura, ele vai ter que tirar, no mínimo, uns 20% dos comissionados da Prefeitura. Então, ele está optando por escolher desvalorizar os 2.400 funcionários públicos e valorizar mais de 200 comissionados que ajudaram na campanha. Então, eu acho que esses 2.400 funcionários públicos são os que fazem funcionar a Prefeitura, que é através de saúde, educação, lazer, esporte, cultura, e isso não está acontecendo. Então, eu deixo aí eu sou favorável ao reajuste aos servidores públicos, e a hora que esse projeto chegar para cá, com certeza nós vamos aprovar. Só que para chegar ele tem que mandar, ele tem que assinar lá, tem que vir de lá. É isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Ricardo Malinowski. Eu me abstendo a palavra. Vereador Márcio Drevik, com a palavra por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite à comunidade, aos alunos do Frederico Fendrich, à imprensa, aos internautas. Na minha palavra, primeiro eu quero fazer uma menção a uma pessoa muito especial, fez parte da nossa família, que essa semana nos deixou, que foi a minha avó, dona Emília Miller, que faleceu aos seus 91 anos, na terça-feira, onde teve o seu sepultamento. Então, com certeza, foi uma pessoa muito importante, até em nível de cidade, que teve seus 10 filhos, 27 netos, 32 bisnetos. Então, foi minha madrinha também de batismo, me ensinou muita coisa, muitas dificuldades que eu enfrentei na minha infância, ela me ajudou. Então, eu quero deixar registrado em ata que essa pessoa, com certeza, contribuiu muito para a cidade, toda a vida é nascida em São Bento, morou todo o seu período em São Bento, então é uma pessoa que, com certeza, deixa saudades. Faleceu com 91 anos, a gente sabe que é uma idade que, nossa, muita gente queria chegar lá, mas deixou sua marca e hoje só nos deixa boas lembranças, né? Também eu quero falar um pouco de algumas situações aí, das melhorias que têm que ser feitas. O pessoal nos cobra, até vem algumas fotos para nós, vou deixar o líder do governo. Eu já comentei esses tempos atrás sobre a questão da posição de alguns pórticos de sinalização na cidade. Estão bastante enviesados, tem uns gerando uma confusão bem complicada, que tem alguns que você vê na Vila São Paulo, estão indicando que a Promosul é no centro. Então, né, pessoal, tem a Móvel Brasil, eu acho que isso fica um pouco complicado para o município, nós temos que dar uma olhada com carinho nisso aí, senão a coisa fica bem complicada. Ali na rua Augusto Wunderwald também foi feito um trabalho de manutenção, há uns 3 meses atrás, 4 meses, ficou uns entulhos lá, também o pessoal nos cobra. Em frente à Promosul também um outro problema de iluminação que também fica chato para nós, tem 4 lâmpadas acesas 24 horas por dia lá. Eu acho que isso também era importante, alguém do governo dar uma analisada com carinho lá, para nós fazer a manutenção que precisa lá, para a coisa acontecer como tem que acontecer, né? Também na rua Delcino Machado, eu vou deixar com o líder do governo, duas cópias, 2 fotos aí, para dar uma atençãozinha, para conversar com o pessoal lá. Que a indicação, muitas vezes, até ela chegar lá, acaba demorando mais, então tem coisas que tem que ter uma atitude
mais rápida para a coisa acontecer, né? E também, por último, assunto que também não quer calar na cidade toda, que é a relação do não reajuste do salariado do funcionalismo público, que está dando uma polêmica muito grande. Realmente, a Constituição é muito clara, dizendo que o município, o gestor público, tem a obrigação de dar seus reajustes. A Lei da Responsabilidade Fiscal, no inciso 1 do artigo 22, que determina também que o limite prudencial poderá ser criado depois dos 51,3% até os 54%, que é o limite. Nesse período, o município tem que tomar alguma atitude para reduzir, né, os seus gastos. Que a gente sabe que também está sendo usado, alguns comentários, a gente sabe, numa situação meio de má fé, a colocação que é feita, assim, meio distorcida, porque vereadores têm que aprovar isso, porque deixou dívida e não está conseguindo atingir, está superando o limite prudencial. Então, nós temos que ter cuidado com esses comentários que é feito aí, para a coisa não tomar outro rumo. Acho que a gente tem que ter um entendimento harmônico aqui dentro da Câmara, né, em todos os lugares, para a coisa acontecer da melhor forma possível. A questão que o presidente colocou também é muito válida, da questão da possibilidade de reajustar, de repente, o salário dos servidores da casa, que é para deixar a casa em ordem, como existem condições financeiras, e para evitar desconfortos lá na frente, se é possível resolver um problema, por que não resolver? Mas claro que isso está sendo analisado com carinho, né? Eu acho que essa questão da revisão salarial é muito importante o prefeito analisar com carinho, porque o compromisso que existe com os funcionários é de dar uma boa valorização, e se isso não acontecer, infelizmente, vai ficar muito trágico para muita gente aqui dentro, que vai ficar complicada a situação. Então, vamos dar uma olhada com carinho nisso aqui para a coisa acontecer, para nós evitar conflitos lá no futuro. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Vereador Peti, com a palavra por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas, a todos que aqui estão, à imprensa, tem prestigiado as nossas sessões e levado à população aquilo que temos trazido até aqui. De uma forma especial aos alunos que nos acompanham nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria reforçar, vereador Votroba, sobre a sua indicação de reparos na rua Vigando Diner. Inclusive, passei por lá hoje e realmente o negócio está complicado. Foi colocado 2 placas lá de trânsito para limitar o trânsito, mas aquela rua é uma via de passagem do ônibus e não pode, eu não sei há quanto tempo que já está interditado e não sei quanto tempo que vai demorar para aquela obra ficar pronta. Mas está parado lá e, pelo que eu consegui entender e fui verificar lá próximo ao local onde havia as lajotas estavam soltas e realmente está difícil o negócio lá. Me permite uma parte aí? Por favor. Eu também tive essa semana lá, está intransitável mesmo. É lá na 25 de julho, a rua Vigando Diner. O ônibus já está trancado dos 2 lados, tem que fazer um zigue-zague no meio do bairro para estar circulando, para pegar os passageiros, e não tem condição de transitar naquela via lá, porque tá tudo soltos, as lajotas lá, e agora tem que fazer uma geral. Não, com certeza. Eu tenho certeza que uma vez que já está com as placas de que vai haver a obra lá, então mas que seja célere o procedimento para que que a população não seja prejudicada. E também ali naquela esquina, bem próximo ao colégio, a escola que tem ali, Newton Mendes, tem um orelhão. Não dá para chegar até o orelhão, porque tem mato dessa altura, ao redor do orelhão. Então, se aproveita já, leva uma equipe lá para fazer uma roçada. Mas quando o povo precisar usar, vai ter que levar uma foice primeiro para tirar o mato e depois fazer o uso do orelhão. Tudo bem que não use, mas quando precisa tem que estar em condições. Então, aproveita a equipe que já está realizando as questões da rua e também façam a roçada daquele... Não fiz nenhuma indicação, mas gostaria que levasse essa preocupação, vereador Fernando Malon. Leva junto. Bom, e com relação
ao reajuste... Dá uma parte, vereador. Ah, pois não, vereador. Esse orelhão deve ser um orelhão ecológico, deve ser já... Obrigado pela parte. Possivelmente. Bom, eu não poderia me furtar da oportunidade de falar a respeito do reajuste zero, que ainda não foi oficialmente anunciado, mas já foi propalado profusamente pelo prefeito e pelos seus assessores de que a prefeitura não reajustará os servidores públicos nesse ano, ou nesse momento que é o momento adequado para fazer isso, que é a data base da categoria. Ora, eu sou servidor público desde 99, e já há uns 8 anos faço parte da equipe, da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos. Este ano, por conta da eleição para vereador, eu me licenciei da prefeitura e, por conta disso, não tenho participado ativamente dos processos que lá estão acontecendo, inclusive das negociações salariais. Mas eu não posso deixar de me manifestar a respeito dessa situação, porque eu jamais vi nada parecido com isso. E, inclusive, fiz negociações junto ao prefeito Fernando Malon, à época, eu já estava no sindicato quando o vereador Fernando Malon era prefeito. Tivemos algumas, e sempre uma negociação é difícil, sempre uma negociação é complicada, porque a prefeitura tem as suas limitações, mas o funcionário tem os seus direitos e tem garantido, inclusive constitucionalmente, pelo menos, o repasse daquilo que foi perda inflacionária. Conversei com a Adriana ontem, e hoje ela esteve aqui, não é, presidente, conversando com o senhor, eu não pude estar aqui, que não estava em São Bento, mas, lembrando das negociações passadas, inclusive, claro, daquelas que eu participei, inclusive com o ex-prefeito Fernando Malon, das negociações que aconteceram na gestão anterior com o prefeito Magno Bollmann, eu fico muito, mas muito preocupado com o andamento dessa negociação. Apesar de, e eu quero crer que haja, e o presidente foi muito feliz na sua colocação aqui, que disse que o andamento é assim mesmo, por enquanto, e eu sou completamente favorável a esgotar todas as possibilidades antes de qualquer outra medida mais drástica, mas nós precisamos esgotar as possibilidades. Elas precisam ser colocadas na mesa, elas precisam ser tratadas de forma correta e adequada. Antes de fazer uma negociação com o prefeito, é chamada uma assembleia pelo sindicato aos funcionários públicos. Essa assembleia foi feita aqui nesse auditório para esse ano. Infelizmente, poucos servidores participaram, mas aí dessa assembleia foi convocada, ou foi formada uma comissão de negociação. Essa comissão de negociação vai até o prefeito para fazer o trabalho de negociação salarial, e aí é o reajuste, mas o reajuste mínimo a gente normalmente nem pede. A gente pressupõe que seja uma prerrogativa legal e um direito de todo trabalhador receber, no mínimo, aquilo que foi perda inflacionária. Então se colocam outras questões, inclusive a proposta de reajuste do sindicato para esse ano eram 10%. Sendo que a perda inflacionária são 8,46% do período. Além disso, foram colocadas outras situações na pauta, vale alimentação, vale transporte, aumento do vale alimentação, só que nós incorremos num grande perigo quando a gente quer, única e exclusivamente, deixar o reajuste para lá, e já colocaram a possibilidade de uma nova reunião em junho para se tratar desse mesmo assunto. Eu não concordo com isso, nós temos que resolver a situação agora. Já falei isso para a Adriana, e ela me disse, não, Peti, terça-feira tem uma nova reunião. E essa comissão, então, negocia com o prefeito e com a sua equipe, e dessas negociações sai um acordo coletivo para os servidores, ou não. Então, a negociação não se fecha. Para que fique bem claro,
a minha posição com relação a essa situação, apesar de não estar diretamente hoje fazendo parte da comissão e estar diretamente trabalhando como diretor do sindicato, a minha posição é que não se feche essa negociação e que o sindicato não aceite essa negociação dessa forma. E que seja convocada uma nova assembleia com os servidores para que, a partir dessa conversa com os servidores, se tomem as posições que vão ser tomadas pelo sindicato. Porque o sindicato não é nada sem o servidor. O sindicato não é nada sem aqueles a quem ele representa. E a representatividade do sindicato vai na mesma proporção da participação dos funcionários, dos servidores públicos, nos processos, sejam eles quais forem. Portanto, eu vou brigar por isso, e espero que assim seja, que se mantida essa proposta por parte do prefeito Fernando Turek, o sindicato não feche a negociação, convoque uma assembleia com os funcionários e que decida-se, em conjunto, o que se fazer. Num primeiro momento, eu sou contrário à greve. Por quê? Porque a greve, ela prejudica de forma indireta ao prefeito e ao executivo, porque acaba diminuindo a força política do prefeito e tem todas as repercussões políticas, mas prejudica de uma forma muito especial a população. Mas existem outras maneiras e existem outras formas de se manifestar, e o que eu não consigo admitir está tudo bem, não vamos dar reajuste nenhum para vocês. Por quê? Porque o IPTU foi reajustado em 7%, porque o SAMAI está tendo previsão de reajuste para 12%, e porque não é necessário, nesse primeiro momento, assim como foi colocado pelo vereador Márcio Drevik, excesso de zelo. Não foi atingido o limite prudencial no primeiro quadrimestre deste ano. E mesmo que se atingisse o limite prudencial, outras medidas são cabíveis, e não o simples não repasse do reajuste daquilo que é direito do servidor. O prefeito tem o dever legal de conceder a revisão dos salários e está amparado por lei para fazer isso, mesmo que esteja dentro do limite prudencial. Outras medidas têm que ser tomadas. E outra, em reuniões, segundo relatos de pessoas que participaram da reunião, houve o argumento de que, mas então vamos deixar para junho e nós vamos estudar medidas de contenção que nos permitam, então, conseguir economizar dinheiro para poder fazer o repasse na sequência. Poderiam ter sido feitas essas medidas desde janeiro, mas desde lá só se contratou, de forma, talvez, irresponsável. Eu quero fechar as minhas palavras aqui, agradecer ao presidente e dizer que estou à disposição para quaisquer esclarecimentos por parte de qualquer servidor público que queira conversar com a gente sobre isso. E estamos, sim, a favor do reajuste aos servidores. Obrigado, senhor vereador. Vereador Fernando Malon, com a palavra por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos assiste, alunos que nos visitam, sejam bem-vindos, a imprensa, aos internautas. Não sabia do falecimento de sua avó, vereador Márcio, e desejo externar minhas condolências à sua família. Mas é bom ver o reconhecimento de Vossa Excelência em relação à sua avó, 91 anos, de muitas alegrias, de muita história, de muitos exemplos. Então fica aqui as nossas condolências, os nossos votos de que a família encontre em toda a história de sua avó o conforto que merece e que ela tenha o descanso merecido. Agora eu venho falar sobre os assuntos que me trazem a esta tribuna no dia de hoje. Obviamente que tem que ser a questão do reajuste. Eu tenho aqui em minhas mãos as informações a respeito dos motivos que estão dando essa celeuma a respeito do reajuste dos servidores.
primeiro lugar, eu quero dizer que nenhum prefeito gosta de não dar reajuste. Eu não tenho certeza, mas acho que o ex-prefeito Magno Baumann sempre deu reajustes acima da inflação. Acho que sim. Eu, como prefeito, sempre dei reajustes acima da inflação. O sindicato sempre questionou perdas salariais e queria que os prefeitos que estavam naquele momento resolvessem a situação que foi deixada anteriormente pelo prefeito Silvio Drevik. As perdas salariais que se verificaram até agora decorreram dos 2 governos do então prefeito Silvio Drevik. Poderia falar da receita. A receita de janeiro deste ano foi de R$ 11.992.000, enquanto que no janeiro do ano passado foi de R$ 13.525.000, ou seja, R$ 1.600.000 a menos. R$ 1.533.000 a menos. No mês de fevereiro, a receita foi, neste ano, de R$ 12.261.000, contra uma receita de fevereiro do ano passado de R$ 14.134.000, ou seja, uma diferença para menos, R$ 1.833.000. No mês de março, nova queda de 12.633 neste ano, ano passado 15.505.000, ou seja, uma queda de 2.821.000. Abril, nova queda, a receita foi de 20.955.000 contra 22.562 do ano passado, uma diferença a menos de 1.606.000. Ou seja, até agora, neste ano, comparação aos primeiros 4 meses do ano passado, uma queda de arrecadação de 7.834.000. A folha de pagamento nestes períodos comparativos, no janeiro de 2012, foi de 5.860.000, contra uma folha de pagamento de 7.552.000 em janeiro de 2013. Aumentou 1.691.000. Mas aí há de se colocar também que teve que ser feito o pagamento das férias que não foram pagas em 2012. E aí até falei para o prefeito, ele reclamou, eu falei, o Silvio Drevik não pagou as férias de 2004, eu tive que pagar início de 2005. Eu não paguei as férias de 2008 em 2008, e o Magno teve que pagar em 2009. Portanto, não reclame, prefeito, porque o prefeito Magno não pagou em 2008, em 2012, e você vai ter que pagar em 2013. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, e tem mais que teve um aumento do funcionário de carreira que chegou até 40% no ano passado. Teve a questão do plano de carreira. Daí, em fevereiro, essa diferença para mais, eu debito às férias. Porque em fevereiro, a despesa de folha de pagamento deste ano foi menor do que a do ano passado. Neste ano, a folha foi de 6.496.000, enquanto que ano passado foi 6.538.000, ou seja, uma diferença menos de 41.000. Em março, também foi menor do que do ano passado. Foi de 7.067 contra 7.082.000. Uma diferença de R$ 15.000 a menos. Em abril, foi um pouquinho a mais, 6.892.000 este ano contra 6.853.000. Enfim, a folha de pagamento se manteve. A arrecadação está caindo. Eu conversei com o secretário de administração, Marcos Gertler, que todos conhecem, e acho que todos o respeitam pelo seu conhecimento técnico, contábil, sabem da competência dele, da seriedade dele. E ele me disse o seguinte, eu já lhe dou a parte, vereador. Ele me disse o seguinte, eu sou um otimista, eu acho que essa queda de arrecadação não vai se manter nos próximos meses. A queda de arrecadação que fez com que os percentuais de folha de pagamento aumentassem, decorrem das políticas econômicas de incentivos fiscais do governo federal, que faz com que caia o IPI e tal.
Isso é muito bom para quem compra geladeira, mas é horrível para as prefeituras. Porque o IPI, parte disso, vai para os estados e vai para os municípios, e é nesse ponto que está havendo essa queda. Eles estão preocupados se não houver mais queda, é uma situação preocupante. Se continuar havendo queda, é muito preocupante. O secretário acha que dá para imaginar que daqui a algum tempo vai de novo subir a curva da arrecadação. Mas essas são as situações. O prefeito está muito angustiado, ele conversou comigo. Na primeira conversa que tive, eu falei para ele, não dá tudo que o sindicato quer, até porque este ano também a reposição não é de 12 meses, e sim de 15. Teve esse problema. O prefeito Magno Bauman, no ano passado, deu, acho que foi em fevereiro ou março, por conta do período eleitoral. E isso fez com que agora, em maio, não é só de maio a maio, é de fevereiro a maio, ou de março a maio. A reposição é maior. São essas situações. É óbvio que vão haver as críticas fáceis. Tem que cortar os cargos comissionados. Vão ter que haver mudança, sim. Vão ter que haver, o prefeito vai ter que olhar essa situação, muito embora o percentual da folha de pagamento dos cargos comissionados não represente muita coisa, ou quase nada, neste percentual aqui da folha de pagamento. Dar os aumentos e continuar as quedas, o que vai acontecer? Lá na frente vai apitar, já vai entrar agora, se for dado o reajuste de inflacionário, não é nem do que o sindicato quer, já vai ultrapassar o limite prudencial. E se continuar a queda da arrecadação, vai entrar no limite máximo. São essas situações. Pois não, vereador Márcio Drevic? Esses valores que o senhor comentou ali, o rendimento do IPRESB está incluso neles, né? Os rendimentos do IPRESB estão... porque esse que está fazendo um grande diferencial, porque eu tenho os dados aqui também, receita tributária. Sim. 2012, 11.906. 2013, 12.479. Receita corrente, 2012, 33.726 milhões. 2013, 35. Então, todos os dados que eu tenho aqui, a receita está maior. O que eu sei é que o rendimento do IPRESB, posso estar errado... Esse que deu um baque. Só que essa receita do IPRESB, ele é só para cálculo, para fazer a análise de se chega perto do limite prudencial. Não, exatamente. Mas não é recurso que vem para manter o município. Então, isso ali é uma coisa que tem... Eu sei, mas o que acontece é o seguinte, vereador. Inclusive, o prefeito me disse, o prefeito e o secretário de administração disse, a questão não é financeira, a questão é do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas para isso tem... Esse é o problema. O rendimento do IPRESB no período que derrubou tudo. Existem condições de financeiras, se for o caso? Até existem. Só que, e o prefeito gostaria de dar, o problema é o limite prudencial e o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Enfim, são essas situações. Obrigado, vereador. Quem? Pois não? Mas daí, em sendo dito isso, vereador, aí não é verdade que as críticas são fáceis. Porque se está atingindo o limite prudencial, o que você faz? Manda embora. Sim. Daí, mas eu só digo o seguinte, não é fácil de fazer isso, mas também não é uma crítica fácil. Não, são críticas. Não, as críticas fáceis existem tudo que é lado. Sim. Tem que fazer isso, tem que tirar esse, tirar aquele. Sabe, é sempre a mesma história. É que a prefeitura está gastando muito em folha de pagamento com cargos comissionados. Nós estamos vendo. É menos do que o do ano passado. Me permite uma parte? Já lhe dou a parte. É menos do que o ano passado. Quer dizer, não se venha dizer que estão gastando mais do que estão gastando. Porque não estão gastando mais do que estão gastando no governo passado. Então, aí nesse ponto, a crítica é fácil. Esquece-se o passado. O sindicato busca incessantemente as reposições, as perdas salariais. E aí, me desculpem, senhores vereadores da bancada da oposição, principalmente do PP, se hoje existem perdas salariais, decorre do PP. Porque o PMDB, na minha gestão, deu os aumentos acima da inflação. E o prefeito Magno também. Mas o prefeito Silvio de Veiga não fez. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, vamos olhar um pouco para trás.
Vamos olhar um pouco para trás para ver o seguinte. O sindicato busca as perdas salariais. E isso foi tentado fazer ao longo dos anos. Mas o que não poderia era que fosse resolvido por todos. Infelizmente, aconteceu essa situação. O prefeito vai ter que tomar algumas providências, vai ter que fazer corte de despesas, vai ter que fazer... Enfim, se tiver que reduzir cargos de confiança, acho que também tem que fazer. Mas nós temos que ir com muito mais calma nessas ponderações. Pois não, vereador Petit? Só para duas considerações aqui com relação ao ganho de 40% de alguns funcionários do ano passado. Isso já estava incorporado desde o ano passado no salário, não veio agora. Não foi agora que aumentou. Então, não houve um acréscimo agora. Foi quando foi feito o plano de cargos a salários que foram adequados a alguns salários. Outros, sim, as perdas salariais, todas elas foram zeradas, então, no governo do prefeito Magno, justamente quando foi feito a adequação do plano de cargos e salários. Então, hoje não existem perdas salariais. Mas, e por último, nosso otimista Marcos Gertler, né, que tende a dizer que vai haver melhoras, ele acredita que sim, independente de haver melhoras ou não, até o final do ano, essa reposição salarial precisa ser dada. Eu até concordo, e eu torço para que aconteça isso. E eu falei para o prefeito, você vai ter desgastes por causa disso e vai ter que resolver. Nós estamos vendo outros municípios, não é só São Bento do Sul, outros municípios também estão tendo problemas. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o senhor falou a questão do plano de cargos e salários, ele foi uma conquista importante para os servidores. Para os servidores foi importante. Mas isso dá um problema no caixa das prefeituras. Até porque, eu já vou lhe dar a palavra, até porque isso vai ser um crescimento gradativo. E não digo que os funcionários não merecem, merecem sim. Mas tem que, quando acontece uma queda brusca na arrecadação, a coisa fica complicada. Eu venho argumentando com o prefeito há muito tempo da questão de dar aumento das bolsas de estudo para o ensino superior, com base na arrecadação do ano anterior, até porque eu sempre dizia para ele, a arrecadação aumenta todo ano? Me quebrou as pernas essa queda, porque me quebrou o discurso de pedir aumento das bolsas de estudo, porque a arrecadação que sempre aumentava, diminuiu. Pois não, vereador Geraldo? Sobre essa questão aqui das aplicações financeiras do IPRESB, eu estive hoje lá também conversando com o secretário Marcos Gertler, e como já foi citado aqui, pessoa reconhecida, teve cargos de confiança em todos os governos, os últimos que teve, e é professor universitário dessa cadeira na universidade aqui em São Bento, então conhece a fundo essa questão das contas, e o que pegou realmente foi a questão da remuneração, das aplicações financeiras do IPRESB, que estavam lastreadas em aplicações de valores bem mais altos, taxas de juros bem mais altas, e que, a partir de agora, com a queda da inflação, caiu muito esse rendimento. Então, desse total de queda, entre aspas, do chamado receita corrente da prefeitura, onde engloba também a remuneração dos títulos do IPRESB, só nesse item houve uma queda de 10 milhões em 4 meses. 10 milhões de reais deu de juros a menos os 200 milhões que tem no caixa do IPRESB no ano de 2013 em relação ao mesmo período de 2012. E esse valor é que está impedindo de se fazer o reajuste, não o caixa da prefeitura. Já citou o vereador Fernando Malon que os gastos da prefeitura nesse período, por exemplo, no mês de abril, deu 2% a mais que abril do ano passado, e nos outros meses deu menos que no ano passado. Diferente aqui da Câmara, que no mês de março, em relação ao ano passado, deu 32,59% a mais do que no ano passado. Então, assim, na prefeitura deu 2, aqui deu 32. E tudo isso faz parte do dinheiro do município, que está sendo gasto. Tem que se buscar solução? Sim, tem que se buscar solução. Não concordo com a questão do número elevado de cargos na prefeitura. No início da gestão passada, tínhamos, junto com Luiz Cláudio Chuves, que era assessor de governo, montado um plano para reduzir esse número de cargos comissários da prefeitura, reduzindo para 151 cargos, na época, o total de cargos comissionados que a prefeitura teria. Não foi implantado, nunca veio para essa casa
a votação da tal reforma administrativa, e São Bento está precisando, aproveitando esse momento, e pensar nisso. Tá? Nós precisamos reduzir a despesa da prefeitura para sobrar dinheiro para investimento. E, às vezes, precisa se chegar num ponto desses, em que servidores que têm seu direito assegurado de receber o reajuste, né, vão ter que pressionar para que a prefeitura mude sua atitude e diminua os gastos e aplique mais investimento do município. Então, eu coloco que, sim, os servidores precisam receber o seu reajuste, a prefeitura quer fazer o reajuste, ficou bem claro isso, o sindicato falou isso, o prefeito falou isso, mas não pode extrapolar os 54% do comprometimento da folha no total da receita corrente. Então, o que se pediu ali? Pouco de paciência, será pago nesse ano, essa correção do reajuste dos salários. Como tem mais uma outra reunião agendada para terça-feira, como o sindicato tem se mostrado, né, conhecedor desses números, porque no ano passado também negociou a questão das perdas salariais. Então, eu acredito que é prudente a gente aguardar mais um pouco antes de ficar tomando decisões aqui ou criticando coisa que nem aconteceu ainda. Obrigado pela parte. E é por isso que eu coloco que... Eu acho que o senhor vai falar sobre os 30%, né? Não. Ah, então tá. Então pode falar. Sobre quanto por cento? Dos 30% a Não, mais. eu só vou dizer, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Geraldo Maia, o senhor sabe do apreço que eu tenho pelo senhor, mas me parece óbvio que o senhor não acha que esteja inchada a prefeitura. O senhor acabou de embarcar com um monte de gente lá dentro. O teu partido? Então, me parece óbvio que... Poderia o vereador indicar quem que eu coloquei lá na prefeitura. Não estou dizendo eu tenho certeza absoluta, a parte é meu, senhor vereador. Eu não estou dizendo que o senhor indicou, estou dizendo o seu partido. Por isso me parece óbvio essa reação. Obrigado pela parte, senhor vereador. Eu lhe dei a parte... Não ganhei a parte antes, mas lhe dei a parte agora, mas era para falar sobre o assunto e não para retrucar o vereador Geraldo. Tá bom. Dito isso, senhor vereador, eu lhe concedo mais um minuto, porque o seu tempo já esgotou. Por favor. Até por causa disso. A verdade é a seguinte. Eu coloquei tudo isso aqui, esses números já foram colocados, mas, por favor, que não se use isso como moeda de ataque político para dizer o prefeito não quer dar reajuste. O prefeito não está nem aí para isso. O prefeito não está preocupado com isso. Não é. Eu já fui prefeito e todo prefeito sempre gostaria de dar um pouco mais. Se não deu, é porque não está conseguindo. Mas eles estão estudando fórmulas de, como disse o vereador Geraldo Weimann, de resolver isso durante este ano. E lhe digo, presidente, da mesma forma que o vereador Geraldo Weimann disse, o senhor, dentro em breve, vai começar a escutar que as despesas da Câmara estão aumentando muito em relação aos anos anteriores. Eu posso dizer, esse trabalho com televisão, isso não é despesa, isso eu considero investimento, mas vai aumentar as despesas da Câmara. O senhor vai escutar em algum momento que talvez não consigam devolver dinheiro para a prefeitura, como isso vem sendo feito ao longo dos anos, às vezes até por conta de uma pequenez de se fazer valorizar esta Câmara de Vereadores. Não se valorizava a Câmara para devolver dinheiro para a prefeitura. Mas o senhor vai escutar isso. Então, são essas situações, são essas críticas fáceis que devem ser evitadas. E se trabalhar buscando, sim, o reajuste dos servidores, mas de forma que seja responsável. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Com a palavra, por até 12 minutos, o vereador Edmar Geraldo Salomão. Perdão. É isso mesmo, vereador, com até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa sempre nos prestigia, quem nos acompanha pela internet, funcionários dessa Casa de Leis, pessoas que nos acompanham, alunos da Escola Frederico Fendrich, muito orgulho aqui presente, ostentando o nome do primeiro professor de São Bento do Sul, Frederico Fendrich.
e as demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Pelos que me antecederam aqui, a gente vê que questões bastante polêmicas, questões salariais, reposição salarial, aumento, não aumento. O caso é o seguinte, eu conversei na abertura da Feira de Imóveis, lá na Promosul, com o prefeito pessoalmente, e questionei ele, até porque, pela amizade que eu tenho com ele, em relação ao não ser dado aumento de momento aos funcionários, ele me dizia que não tem nada a ver com a arrecadação do município. Está fora a questão da arrecadação. O problema todo está embasado na questão do IPRESB. O IPRESB teve uma arrecadação, o vereador Geraldo, se me permite, falou, houve uma arrecadação de 12 milhões, agora 2 milhões, então houve uma redução de 10 milhões. Mas a pergunta que fica mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de que a mesa solicitasse, presidente, se o senhor me permite, a Prefeitura Municipal deu entrada nessa Casa de Leis de um projeto de número 042/2013, que é um assunto que declara de utilidade pública a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, FETEP. Só que eu gostaria que a Prefeitura, assim como nós também temos que fazer, a Câmara de Vereadores tem que fazer, qualquer vereador tem que fazer, a Prefeitura também tem que fazer. Existe uma lei número 2.571, que diz, de 25 de maio de 2010, feita aqui nessa Casa de Leis, que diz quais os documentos que deverão acompanhar o projeto para então ele ser declarado de utilidade pública. Esta lei leva o número 2.571 e não veio esses documentos da Prefeitura. Eles têm que vir. Porque os vereadores não poderão aprovar o projeto, ninguém está duvidando da instituição de jeito nenhum, porque nós acompanhamos desde o início da nascença, quando nasceu a FETEP em São Bento do Sul, com o prefeito Oswaldo Zipper, nós éramos meninos ainda, nós acompanhamos isso aí. Agora, tem que acompanhar os documentos para declarar a mesma de utilidade pública. Então, eu gostaria de que fosse solicitado pela Secretaria dessa Casa, né, o nosso diretor da Câmara poderá fazer essa solicitação. Agora, se nós pararmos para pensar, são 2.400 funcionários na administração municipal, que têm um direito adquirido por lei da reposição salarial. Isso não é o prefeito que vai dizer que não vai dar, alguém que não vai dar, somos nós que vamos aprovar ou não vamos aprovar. Isso tem que ser dado, a reposição salarial tem que ser feita. Aquela inflação que houve durante o período, isso é uma lei federal, para todo mundo. O que não pode... Eu vi esse caso sendo discutido em Joinville. O que não pode haver no meu entender, eu não sou advogado, faço parte de uma Câmara de Vereadores, tenho uma porção de advogados. Mas o que a experiência também me traz é o seguinte, o fatiamento da concessão do aumento, quando é fatiado, sempre vai haver um prejuízo para aquele que recebe o aumento. Porque se ele recebe 1% em janeiro, vamos dizer, recebe mais 1% lá em junho, ele ficou com aqueles 4 meses lá, ou 3 meses, então ele não tinha dinheiro no bolso. Então o fatiamento, eu não concordo com o fatiamento, tem que ser dado na íntegra, ou no máximo em 2, 3 meses, tem que ser zerado a inflação que o funcionário tem direito. Mas, eu sobre os atendimentos, por exemplo, hoje também é 12 minutos só, devia ser mais, o nosso assunto é bastante grande. Eu até num trabalho junto com a minha assessoria, desculpe, eu nem vou citar os vereadores, eu vou voltar a citar que Vossas Excelências são privilegiados. São privilegiados na administração. Nós, como oposição, eu tenho aqui uns dados na mão, ó, talvez ninguém tenha. Hein? Por exemplo, o vereador Edmar Salomão fez 26 indicações, 2 moções, 2 requerimentos de informação, projetos de lei, mas tudo vamos mudar o total, tem de todo mundo aqui. Eu tenho 42 no total, o Márcio Dreves tem 57, o Peter Neubiller tem 12, o Claudio Mar Rotroba tem 68,
E o Fernando Malon tem 17. O Lírio Volpe, vereador Lírio, tem 13. O vereador Ricardo, até por causa do tempo, tem 7. O Geraldo Weimann também, por causa do tempo, né, tem 7. Eu tenho certeza que... O senhor não contou? E eu? O vereador César Godoy tem 38. O vereador Tisso tem 35. No total, são 321 solicitações ao Executivo. Eu tenho certeza que os senhores já falam pessoalmente, lá já são atendidos. Nós, vem os tipos de... Eu tenho todos os retornos aqui, ó. Vereador, me permite rapidamente? Eu já lhe dou. Eu só vou ler uma, ó. Vou ler uma só. Tenho todas as respostas aqui, ó. Esse aqui é um calhamar, vamos deixar também para uma outra sessão aqui, porque isso é muito extenso. Mas as respostas, por exemplo, né? Então, por exemplo, vamos ler uma aqui, ó. Até desse vereador que você fala, né? Secretaria de Obra. A indicação está no departamento de projeto para estudo da viabilidade técnica. Entende? Então, isso aí tudo, uma vez já foi colocado, isso tudo não adianta. Em estudo deve estar há muito tempo já, entende? Então, só que tem que ser feito, porque até não é para mim. Não é para mim, não. É para a comunidade de São Bento do Sul, é para o povo, para aquele... Essa é uma indicação que eu digo, é daquela placa famosa que está lá na frente da PAI, orientando que ali tem uma lombada, e até hoje a lombada não está lá. Tem, a placa está lá, a placa está há anos já lá. Isso não é de hoje, eu não estou dizendo isso. Mas eu vou entrar num detalhe que o vereador Fernando Malon levantou aqui. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas Vossa Excelência entrou, então eu gosto também de falar e eu tenho uma memória boa para isso aí. Vamos lá. Quando o prefeito Magno Baumann assumiu o município de São Bento do Sul, eu era secretário de obras, estrada de rodagem, fui convidado para participar na ocasião. Ele assumiu com 3 folhas de pagamento atrasado. Quem? O Frank Baumann. Frank Baumann. Desculpe, se eu falei Magno, peço desculpa. Se eu falei Magno, é irmão dele. Tá na família. Se eu falei Magno, eu peço desculpa. Por favor. Mas o Frank Baumann recebeu o cargo com 3 folhas atrasadas. O exemplo está, todo mundo sabe, que ele teve que pegar dinheiro da empresa dele para fazer o pagamento dos funcionários. Não sei como é que foi feita essa jogada, por causa do Tribunal de Contas, mas foi isso aí. Foi isso que aconteceu. Então, vamos colocar também o outro lado da moeda. Tá. O Silvio Drevig, os senhores sabem que eu tenho uma posição contrária ao governo do Estado de Santa Catarina, ao Colombo, até porque eu não votei nele, né? A minha candidata se chamava Ângela Min, eu votei nela. Ângela de Santa Catarina, né? Ela tirou a minha. Achei que Santa Catarina seria governada por uma mulher. E até seria muito importante para nós. Mas, vamos lá, o Silvio Drevig, o vereador Fernando Malon citou, de que ele deixou atrasado algumas coisas. Mas nós temos que também fazer justiça ao que o Silvio Drevig fez. Porque desde que eu me conheço, por gente aqui em São Bento do Sul, o município sempre tinha uma dívida. O município de São Bento do Sul, desde sua nascença, ele vinha com dívida, como o Brasil também tinha dívida com o FMI. A dívida do município de São Bento do Sul era de 7%, todos os meses tinha que ser pago 7% de toda a receita, era paga a dívida que o município devia. E o Silvio Drevig zerou essa dívida. Nos 8 anos de mandato dele, temos que tirar o chapéu para o deputado, que hoje é deputado, porque ele zerou a dívida. Ele zerou, tanto é que Vossa Excelência, o vereador Fernando Malon, foi prefeito, sabe disso, que o município não tem dívida, como o Brasil também não tem mais a dívida com o FMI. Mas, até para nós deixarmos tudo certinho aí, porque senão, de repente, só os vereadores do PP ou do DEM, o que vão ser os culpados do negócio aí. Mas o que nós queremos, vamos esperar até na terça-feira, mas eu rapidamente, até porque eu sei que o tempo é escasso, vamos fazer uma comparação. Aí que eu falo que o portal de transparência não traz tudo. Não traz tudo. Não traz. Eu tenho todos aqui, vereador Geraldo, Vossa Senhoria questionou, eu tenho todos aqui e tem uma porção de coisa faltando aqui. Então, tem que colocar. A Câmara de Vereadores tem que colocar também. Não pode se eximir disso aí. Mas vamos lá. Vamos fazer uma comparação de dados e funções gratificadas. Vamos lá. Eu questionei aqui num dia sobre as gratificações que estão sendo dadas na Prefeitura. Foi levantada uma questão até pelo vereador Fernando, dizendo que só os médicos que parece que recebiam uma função gratificada de R$ 1.500. Alguém falou aqui, um dos vereadores falou que os médicos tinham essa função. Mas não, existem mais funções gratificadas. De R$ 1.500, de R$ 1.000, de R$ 600, de R$ 450, de R$ 300, de R$ 200 e de R$ 100. Tá, vamos lá.
Em novembro de 2012, de 1.500, tinha 2 funções gratificadas, médicas. Né? Em 2013, 2 funções gratificadas. De 1.000, em novembro de 2000, eu vou sempre falar, sempre é novembro de 2012, né, e abril de 2013. De 1.000 tinha 12, agora tem 15. De 600 tinha 20, continua com 20. De 450 tinha 26, pulou para 30. De 300, de 30, pulou para 39. De 200, de 76, pulou para 86. E de 100, de 19, pulou para 27. Então tinha em novembro, no final do ano, 185, e agora já tem 219. Isso eleva a folha também. Isso eleva a folha. Outra coisa, foi colocado para alguns funcionários que estão no período de estágio probatório na prefeitura, de que os primeiros, olha só como é que se vende o peixe, que os primeiros que serão sacrificados, que vão para a guilhotina, para baixar, para sair da área de risco que hoje a prefeitura vive, eles serão sacrificados. A lei não diz isso. A lei diz que primeiro tem que reduzir o cargo de comissionados, depois se parte para os cargos que estão em estágio probatório no município, no Executivo Municipal. Então, nós temos que, por exemplo, analisar com muito cuidado, porque o que nós queremos é que a prefeitura cumpra só aquilo que a lei diz que tem que ser cumprido. São 2.400 funcionários esperando. E quando o vereador, presidente dessa casa, o vereador César Godoy, aqui veio, dizendo que existe um pré-julgado já do Tribunal de Contas para que, quando houver uma omissão do Executivo, o Legislativo pode fazer o aumento que ele achar que tem que fazer para os funcionários da Câmara, não lá, porque não pode legislar em cima de dinheiro lá no Executivo. Mas eu vou aguardar até na terça-feira, parece que vai haver uma reunião lá, segundo a presidente do sindicato, lá na prefeitura, e acho que se alguém quiser participar como vereador, acho que tem direito de participar e opinar, inclusive, porque eu não sei como que vai ser dado um final feliz para isso aí. Porque eu até tenho comigo, que o vereador Malon foi prefeito, sabe disso, eu acho que a questão do IPREV não deveria fazer parte Isso é mais ou menos o que acontecia há alguns anos atrás com outros prefeitos, que usavam habilmente a reserva de contingência, que hoje ela é proibida por lei. Mas a reserva de contingência sempre se fazia o seguinte: se jogava um monte de dinheiro no gabinete do prefeito, deixava como reserva. Né? Outra coisa, eu acho que, assim como o município pegava e usava para superávit financeiro as dívidas ativas que existiam no município, hoje ele não pode mais. Ele não pode mais. Porque aí era outra malandragem que existia. Vereador, o senhor tem mais 30 segundos. Tá? Era pegar e jogar todos o que tinha a receber do contribuinte, ele jogava como dinheiro bom. Entende? Isso aí acabou. Mas eu tenho diversos assuntos ainda, presidente. Vamos deixar para a próxima reunião. Porque... E volto a pedir aos senhores, e viu, vereador Fernando, Vossa Excelência poderá ir lá constatar na prefeitura de que realmente a arrecadação não caiu, ela não caiu, ela aumentou. Não caiu, o senhor vai constatar, ela não caiu. Eu perguntei ao prefeito, é em relação à arrecadação? Ele disse, não tem nada com a arrecadação, isso aí não. Entende? Mas em todos os casos, vamos ver aí, para não ficar um diz que não diz. Vereador, seu tempo esgotou. Muito obrigado, João, muito obrigado. Senhores vereadores, nada mais havendo a ser tratado, agradeço. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui, só para que fique bem claro aqui. Eu falei hoje na palavra livre e muitos me apartearam. O senhor falou, eu pedi a parte, não me deram porque o tempo passou. O vereador Ed, eu pedi também. Eu sempre
Eu só vou dizer aqui, eu não apartei ninguém nos outros momentos. Eu me sinto, de certa forma, desprestigiado, porque dei espaço, mas das próximas vezes que eu for manifestar, eu espero que os vereadores também se manifestem nas suas palavras livres, não me apartei, tirando meu tempo. Obrigado. Uma questão de ordem, vereador Fernando Manuel. Eu não vi o Vossa Excelência solicitar, senão eu teria lido. O senhor esqueceu, é verdade, o senhor viu sim. Pode ser, então, pode ser. Mas só, já que estamos na questão de ordem, eu preciso e quero esclarecer. Senhor vereador, nas minhas primeiras manifestações, eu não tenho a menor dúvida de que eu era o vereador mais aparteado. Talvez pelos temas, que às vezes são mais inflamados, qualquer coisa que o valha. Eu até cheguei a pedir numa sessão que, se fosse para apartear, que fosse alguma coisa breve, porque senão eu não conseguia falar. E foi a primeira sessão de 20 que eu não lhe concedi a parte. Eu lhe peço desculpa, não foi em retaliação a qualquer... nem haveria condição de ter sido. Eu lhe peço desculpa por isso e devo confidenciar, talvez, admitir um erro, que o teu tempo foi estendido dentro dessa tribuna hoje, não por pedido que o senhor não me fez isso, mas por uma questão de tentar devolver a gentileza do senhor ter entendido. Quero que isso fique claro para que não pareça qualquer coisa, porque não foi o caso. Sempre concedi os apartes e digo mais, eu acredito que esteja nessa hora dessa casa de regulamentar o tempo que é dado para os apartes, porque muitas vezes, vai me apartear um pouquinho, muitas vezes o vereador consegue falar menos do que a parte permite, a linha é perdida. Então, acho que está na hora de regulamentar e eu peço as minhas mais sinceras desculpas por não ter lhe concedido o aparte quando da minha fala. Não, eu só queria comentar que eu acho que pelo fato do vereador não ter tirado o microfone do suporte, talvez o Ed acabou esquecendo. Eu acho que pode ter acontecido isso. Eu não quero colocar a linha na fogueira, mas é que o senhor falou, espere um pouquinho para ele, o senhor disse. Mas, o senhor disse, eu só queria que fosse registrado, vereador, se o senhor permite. Tanto é verdade que eu sou solícito que a sessão extraordinária que se segue é em deferência a um pedido de Vossa Excelência. Então, dessa forma, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando para a próxima reunião extraordinária que se realizará já na sequência.